Ok. Bem, boa noite, né? Estamos aí agora, vamos então para essa penúltimo encontro desse processo de formação, né, de preparação de vocês para o concurso para o seletivo da Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina. O tópico de hoje é a questão do planejamento, tá? Eu vejo assim que pela minha experiência, tanto no aspecto do ENAD, né, que acompanhei durante bastante tempo a formação dos profissionais, dos egressos, né, dos cursos se preparando para fazer ENAD, quanto a busca que a gente faz em alguns bancos de dados, de questões para concurso, planejamento é uma coisa que é certeza que é um conteúdo que acaba sendo abordado. Tá? E o planejamento, conforme a gente vai ver hoje aqui, ele não tem uma única modalidade, ele não aparece só de uma forma, né? Nós temos planejamento dentro da educação ocorrendo em diferentes modalidades. A gente tem os planejamentos mais pontuais, como é a questão do plano de aula, por exemplo. Olá. Nós também temos os planejamentos um pouco mais ampliados, o próprio projeto pedagógico da escola, né? Muitos municípios têm também o seu projeto pedagógico municipal, tá? Chapecó é um desses municípios que tem o CASIT. Isso não é uma situação obrigatória, mas é muito interessante que os municípios tenham esse projeto, porque é em torno disso que depois as escolas vão desenvolvendo os seus, né? Então a gente vai ver hoje que dentro do planejamento nós vamos ter uma gama muito grande de elementos, porque o planejamento ele é para onde converge todos os conteúdos que nós estamos trabalhando até aqui, eles vão converger para a questão do planejamento. Porque para poder planejar, eu preciso ter conhecimento sobre como se ensina, conhecimento sobre como aprende, né? Eu preciso ter um posicionamento em relação às teorias de educação, eu preciso conhecer de metodologias, eu preciso saber sobre avaliação, eu tenho que ter noções de legislação, enfim. Todas essas questões que nós fomos vendo ao longo desse curso de preparação de vocês, elas acabam convergindo para a questão do planejamento, que para muitas pessoas é algo estritamente instrumental, né? Ou então algo que se faz como se fosse simplesmente uma obrigação do professor. Mas não é só isso. O planejamento transcende em muito essa dimensão instrumental e obrigatória, e ele é uma forma de sistematizar, de organizar o pensamento do professor para operacionalizar, para levar a cabo todos os objetivos, os princípios educativos com os quais tanto o professor quanto a escola estão comprometidos. Tá? Bom, para começar a falar de planejamento, eu gosto muito de usar uma metáfora que é uma metáfora conhecida de vocês, certamente, né? Que é essa metáfora aqui que envolve a história da Alice no País das Maravilhas. Que é o momento em que a Alice, passeando pelo País das Maravilhas, já totalmente perdida e se sentindo confusa, né? Ela pede para o gato risonho, gato, pode me dizer que caminho eu devo tomar? E o gato então pergunta para ela assim, bom, isso depende muito do lugar para onde você quer ir. E a Alice, totalmente confusa, diz, eu não sei para onde ir. E o gato responde então, se você não sabe para onde quer ir, ou onde deseja chegar, qualquer caminho serve. Eu acho que esse trecho do livro ali do Lewis Carroll, ele retrata muito bem esse papel que o planejamento tem na atuação do professor, na organização da escola, no fazer cotidiano. Tá? Para quem não sabe para onde quer ir ou onde pretende chegar, qualquer lugar, qualquer caminho é caminho, qualquer lugar serve. Né? Então, o planejamento tem essa dimensão educativa, né? Ele ocorre dentro desse espaço educativo, que é a escola, e ele também envolve, obviamente, as nossas situações cotidianas. A gente se planeja para quando a gente quer fazer uma viagem, vocês se planejaram, se organizaram para fazer esse processo seletivo, né? Vocês estabeleceram uma meta, traçaram um percurso e estão caminhando toda segunda-feira para chegar lá. Né? Então, isso também é uma forma de planejamento. Só que o que nós vamos tratar hoje aqui é de como é que essa noção de planejamento é concebida e é tornada, levada à prática dentro das instituições escolares. Tá? Bom, vamos ter que retomar essa ideia já trabalhada aqui, né? Eu já falei sobre isso com vocês, de que existe uma necessidade de nós diferenciarmos o que é educação, o que é escolarização e o que é ato pedagógico, tá?
Educação é todo aquele processo a partir do qual nós estamos em interação com pessoas, ambientes, sujeitos sociais, cultura, e que vai fazendo com que nós nos apropriemos de um determinado modo de ser, de pensar, de uma determinada linguagem, de saberes e conhecimentos. O processo de educação, ele não necessariamente ocorre dentro de uma escola. Nós temos uma educação que ela se dá em instituições formais de ensino, tá? A LDB trata como instituição formal de ensino ou de ensino regular aquilo que nós denominamos como escola. Lembrando que escola nós temos creches, pré-escolas, escolas de ensino fundamental, de ensino médio e universidades, tá? Ou da educação superior, que vai se dividir em várias formas de existência, tá? Tem faculdade, tem centro universitário e tem universidade. Então, dentro dessa ideia do que é a educação, nós temos uma forma de educação que é uma forma considerada oficial, que é o que se considera como educação formal, que se dá em instituições específicas, criadas e regulamentadas com esta finalidade. Tá? No caso do Brasil, nós temos a educação básica, vamos recuperar um pouquinho do que a gente já trabalhou. A gente tem a educação básica, constituída pela educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que ocorre de modo obrigatório dos 4 aos 17 anos, e para esse período, esses anos escolares, que compreende essa educação dos 4 aos 17 anos, é de oferta ou de responsabilidade pública. Tá? Então, vão existir as instituições oficiais de ensino regular, que são as escolas. As escolas, elas oferecem, elas organizam, tá, um processo que é o processo de escolarização. Então, a escolarização ocorre numa escola, mas não apenas por isso que é escolarização. Existe, para essa proposta de escolarização, currículo. Esse currículo, ele vai contar, né, com uma série de saberes, com disciplinas, e aqui eu estou falando de disciplina como uma área de conhecimento, tá? Área de conhecimento não, como um conjunto organizado, né, de objetos do conhecimento que estão sistematizados e são transferidos de geração a geração, tá? Isso nós vamos chamar de disciplina. Existe um currículo, então existe uma metodologia, existe uma organização para esse processo, porque existe horário, existe calendário escolar, existe avaliação, tá? Então, este processo de escolarização que ocorre dentro de uma instituição que foi fundada com essa finalidade, ele leva com ele uma quantidade muito grande de sujeitos que, no caso brasileiro, dos 4 aos 17 anos, é obrigatório. Tá? Dentro deste processo todo, tem a gestão aqui, né? Tem, enfim, toda a organização escolar, o funcionamento da escola em si. Isso tudo é escolarização, que é o que vai ocorrer nesse período, nesse lugar, com esta forma de ser. Dentro desse processo de escolarização, desenvolvermos ato pedagógico. Quem faz isso? O docente ou o professor. Veja, o ato pedagógico, ele não é somente o ensino, tá? O ensino, ele é parte desse ato pedagógico que tem como característica uma organização. Porque ele existe de modo intencional. Esse ato pedagógico, que vai demandar não só o ensino, mas toda a sua organização, toda a sua preparação, ele se orienta a uma intencionalidade, ou seja, ele tem objetivos.
Ele está direcionado para um fim, para uma finalidade. Tá? Então, esta finalidade, que eu gosto de chamar de lugar de chegada, é onde nós queremos chegar, né? Nos tira da condição da Alice. A Alice não sabia onde queria chegar, ela só queria sair. Tá? O ato pedagógico inserido nesse processo de escolarização, que educa de forma sistemática e formal, tá? Estou fazendo a leitura ao contrário agora, ele possui um lugar de chegada. Ele possui uma finalidade, um porquê, um objetivo, que é, hoje em dia, se a gente for pensar, né? De acordo com a BNCC, na educação básica, o que é para fazer? Uma formação básica capaz de formar para a cidadania, para a sua inserção no trabalho e a continuidade dos estudos futuros. Tá? Numa perspectiva de formação integral. É isso que hoje é a finalidade desse ato educativo. Para cada um dos docentes, né, inseridos nesse processo de escolarização, vai existir um direcionamento dentro desse ato pedagógico. Então, o professor lá do primeiro ano e do segundo ano, eles estarão focados principalmente, a sua principal finalidade vai ser a alfabetização das crianças. É em torno desta finalidade que todo o ato pedagógico acontece. Tá? Por isso, esse ato pedagógico não pode prescindir do planejamento. Tem que haver planejamento porque é algo intencional que está articulado a finalidades, a objetivos, a uma estrutura de escolarização pré-existente. Por isso que os professores não podem pensar numa ação pedagógica que seja desarticulada dessas questões que são próprias da escolarização. Tá? Então, se nós formos pensar dessa forma, o professor, ao planejar, ele precisa estar ciente de conhecer todo esse processo. Embora ele não seja professor do quinto ano, aquilo que hoje ocorre está inserido numa proposta, num currículo, num tipo de formação que vai impactar o quinto ano. Porque nós estamos falando de um sujeito, de uma pessoa, em torno do qual todos nós intencionalmente vamos atuar. Tá? É por isso que existe essa noção de que para o planejamento nós saímos do lugar de pensar que o planejamento a gente faz porque a LDB manda, porque a orientadora educacional cobra, porque é norma, porque nós temos que fazer. Não. Existe essa exigência, essa cobrança? Existe. Mas o que fundamenta o planejamento é essa articulação em torno de objetivos que são comuns, em torno de formação comum. Sim. Eu não consegui pegar em poucas palavras a diferença da educação. Sim. A educação é um processo maior, mais amplo, que ocorre também fora da escola, tá? E não necessariamente é um processo sistemático. Não necessariamente é organizado. Por exemplo, lá na tua família, tu recebeu educação, mas tu não teve aula para aprender a ser organizada. Não teve um currículo, não tinha um horário, certo? O teu pai e tua mãe não pararam para te ensinar como é que tu tinha que fazer para ser uma boa filha. Isso foi acontecendo de maneira informal, tá? Quero só fazer um comentário, já que ela falou sobre isso. Gente, educação formal, informal e não formal. Tá? Esta aqui é a educação que nós vamos trabalhar sempre quando nós estivermos falando de escola. Tá? Essa aqui é quando nós falarmos de ensino regular. Quando nós falarmos de escola ou de escolarização, tá? De processo de ensino-aprendizagem, de currículo escolar, é sempre aqui. Porque essa aqui ocorre aqui. Tá?
A educação informal é, por exemplo, aula de dança, a escolinha de futebol, tá? O curso de pintura, enfim, atividades que também têm uma certa sistematicidade, mas elas não estão inseridas na educação formal, no ensino regular, tá? E a não formal é essa outra que nós temos em todos os espaços, em todos os momentos da nossa vida, certo? Essa educação aqui, a não formal, ela tem um caráter permanente, totalmente permanente, do nosso nascimento à nossa morte. Tá? Nós nascemos e a partir desse momento nós nos inserimos num processo de educação não formal. A educação informal e a educação formal, elas podem ter um caráter permanente, mas elas não são ininterruptas. Porque chega um momento que você conclui a graduação e daí você para por um tempo, depois você volta a aprender. Tá? Você volta a fazer um outro curso, você faz uma qualificação, você faz uma pós-graduação, você muda de área e assim por diante. Então, isso aqui diferencia daqui. Tá? Muito bem. O que é um planejamento? Vejam, uma ferramenta, então existe um caráter instrumental, sim, um caráter técnico, sim, tá? Que serve para quê? Para pensar e criar um futuro visando objetivos claros. Essa é uma visão que a gente pode considerar uma visão de planejamento para qualquer área, para qualquer âmbito da nossa vida, inclusive, né? Bom, nós vamos pensar e criar um futuro. Vamos estabelecer um lugar de chegada, que são os objetivos, e vamos buscar esses objetivos. E isso vale na educação e fora da educação escolar. É uma ferramenta de liberdade. Olha que lindo isso. Para o professor, o planejamento é uma ferramenta de liberdade, porque com ela ele pensa, enumera possibilidades e faz escolhas. Então, pessoal, embora isso que eu vou falar agora não seja uma questão de processo seletivo, mas abrir mão de planejar, pegar o planejamento pronto de alguém, seguir um planejamento que sempre foi feito, pegar um sistema apostilado que já vem com tudo definido, pré-definido, nos retira da condição de pensar, de ver as possibilidades e de fazer escolhas. Nos coloca numa condição inferior, tá? Desvalorizada em termos intelectuais. Então, toda vez que um professor copia o planejamento de alguém, toda vez que um professor pega o planejamento de alguém da internet, que não sabe nem quem é, para que turma aquilo foi feito, qual é que era o contexto, quem eram aqueles alunos, e simplesmente traz aquilo para dentro da sua prática, sem reflexão, sem escolha, sem pensamento, ele está se retirando da condição de pensar sobre o que ele faz. Ele está deixando de ser um professor para ser um instrutor, um técnico, qualquer outra coisa. Tá? É um instrumento de gestão, porque visa o crescimento institucional. Nesse caso aqui, nós estamos falando do PPP, né? O PPP da escola é um instrumento de gestão. Então, veja, eu já vou falar sobre os tipos, as dimensões aí, as esferas de planejamento. A gente tem um planejamento que é do âmbito da sala de aula e temos um planejamento que é do âmbito de gestão, que é o projeto pedagógico. Toda gestão e toda escola tem que ter. Tá? O que é um plano? Bom, um plano é um pouco menor do que essa noção de planejamento, de projeto. Tá? Um plano é quando eu tenho a realização de objetivos um pouco mais específicos. Um plano tem um foco. É por isso que, por exemplo, a gente fala de plano de aula. A gente chama planejamento de ensino ou planejamento educativo e chama de plano de aula, tá? Porque o plano de aula ele tem um foco mais específico. Ou a gente chama de projeto pedagógico da escola e plano de unidade e plano de ensino, né? Que vai ter um foco na disciplina, no ano escolar.
tem princípio e fim bem definidos. É para que período esse plano? Ele tem um período, ele tem uma data de validade, ele se destina para um recorte temporal. Realização de algo único. O foco é esta aula, esta unidade, o trabalho com esses objetos do conhecimento. Existem recursos definidos porque tem limitações. Então, nós vamos fazer isso onde? Com o quê? Quais são os recursos que vão ser utilizados? Dimensões de complexidade e incerteza. Todo plano é incerto. Todo plano é incerto. Seja o projeto pedagógico da escola, seja o plano de ensino, seja o plano de aula, seja o projeto municipal, todos são incertos. Não existe, a partir do momento que você faz um plano muito bem feito, muito bem articulado, você minimiza as possibilidades de que algum imprevisto ocorra ou de que você não alcance os objetivos. Mas não existe a possibilidade da gente fazer um plano infalível. Tá? Todo ele vai ter riscos. E todo plano decorre de alguma mobilização. O que motivou isso? Qual é a razão para que esse plano ocorra? Então, por exemplo, quando nós pensamos num plano de ensino, né, que vai trabalhar com a alfabetização, ou então um professor de arte que resolve fazer um projeto na escola para as turmas do sexto ao nono ano, tá? Trabalhando com alguns movimentos artísticos e no final das contas eles vão, sei lá, produzir obras para o muro da escola. No muro da escola eles vão grafitar, vão fazer mosaicos, vão colocar expressões artísticas, plásticas, né? Beleza, mas o que é que motivou a isso? Algo deu o start. Algo ocorre para ser o motivo, a razão pela qual esse projeto foi criado. Então, existe uma necessidade, existe uma demanda. Em função disso é que se organiza um planejamento. Tá? Estabelece uma visão de caminho a ser perseguido e um foco na atuação. Por isso existe necessidade de coerência. Eu não posso pensar, por exemplo, assim, bom, eu quero ser aprovado no processo seletivo da Secretaria de Educação. Eu tenho 2 meses, tá? Porque eu sei que vai sair o processo, tem rumores, eu já estou sabendo, comecei a me motivar, porque eu estou aqui, ano que vem eu não sei, eu não posso ficar sem turma, porque eu preciso de emprego. Ó, estou dando as motivações, tá? Então, eu estou sabendo que vai sair o processo, daqui a 2 meses, sai o edital, eu começo, vejo como é que é, busco um curso. Eu só vou conseguir me aproximar de uma aprovação se eu estabelecer uma rotina de estudo. Se eu estabelecer dentro dessa rotina de estudo com o que eu vou estudar, que dias eu vou estudar, quais serão os materiais dos quais eu vou me apropriar, né? Onde é que eu vou buscar suporte para isso? Se a gente apenas deitar todas as noites e desejar com toda a força do nosso coração ser aprovado, é difícil que a gente seja. Por mais que a gente queira. Tá? Então tem que haver coerência. É a mesma coisa que quando a gente está articulando. Então eu quero fazer uma formação dos meus alunos para que eles desenvolvam o gosto e o hábito da leitura. Tá? Aí o que o professor faz? A turma vira uma baderna, começa a indisciplina, e os alunos que estão incomodados, quando toca o sinal para o intervalo, o professor diz, vocês 2 fiquem aqui, que vocês não se comportaram hoje, vocês vão ficar lendo. E usa a leitura como castigo. Como é que isso vai desenvolver algum gosto, algum prazer, ou desenvolver alguma habilidade de leitor? Porque a criança, no fundo, está aprendendo que a leitura é castigo e não prazer. Ao invés dela ser premiada com um livro, ela é castigada com a leitura. Tá? Aí, com isso, eu estou sendo incoerente com o meu objetivo de formar um sujeito leitor, uma pessoa que gosta de ler. Entendem? Então, um planejamento ele tem que ter coerência. Se eu coloco ali que eu tenho como objetivo que as crianças sejam criativas,
e as minhas atividades são todas atividades de cópia, eu não tenho coerência no meu planejamento. Eu dou toda a atividade pronta. É fotocópia atrás de fotocópia. É página de apostila depois de página de apostila. Mas o meu objetivo era que eles se tornassem criativos, que eles ousassem na imaginação. Como? Então, esse lance da coerência é isso, entre aquilo que está proposto e a forma de chegar a esta proposição, tá? Respaldar a negociação de parcerias. Então, não há necessidade de ter um planejamento na educação, não precisa ser sozinho. Nós podemos pensar em planejamentos coletivos, compartilhados, seja entre os professores todos do terceiro ano, por exemplo, seja de todos os professores de uma única turma do terceiro ano, seja pensar um projeto para a atuação no primeiro ciclo do primeiro ao terceiro ano, ou então para o atendimento dos adolescentes do oitavo e nono ano, tá? Então, não há necessidade do planejamento ser algo isolado, muito pelo contrário. Quanto mais compartilhado e coletivo ele for, maiores são as chances de êxito. Por isso que uma das práticas que se coloca no momento de planejamento, vocês sabem que nas escolas existe a prática do planejamento. Então, isso pode ocorrer nas horas de atividade, vocês também já viram que é um direito do professor lá na LDB, né? E nos momentos de planejamento, existem paradas que as redes fazem, e nesse momento os professores se reúnem para planejar. Normalmente elas acontecem no meio do ano, no início do ano e no meio do ano. Normalmente, não quer dizer que essa seja a regra, tá? Então, nesses momentos, os professores compartilham os seus planejamentos, eles falam dos seus planos. Pelo menos os mesmos professores da mesma turma, ou todos os professores do primeiro ano, todos os professores do terceiro ano, tá? Então, esses momentos, eles também são em função do entendimento de que o planejamento coletivo e colegiado é algo positivo. Auxiliam na dinâmica interna das organizações. Então, se eu tenho uma instituição, que é a escola, que envolve, por exemplo, 800 alunos, tá? 35 professores, 12 funcionários. Vocês imaginem o que é essa dinâmica toda acontecendo todos os dias. Então, esse planejamento, ele é algo que tem que estar organizado. Vamos pensar na questão da educação infantil. Nós temos uma creche, vamos imaginar assim. Existe uma creche, essa creche tem um parque. Um parque. Mas ela atende, sei lá, 6 turmas de manhã e 6 turmas à tarde. Como é que faz para usar um parque onde eu não posso colocar 80, 90 crianças? Não dá para gerenciar 90 crianças num parquinho, né? Então, existe aquilo que a instituição de educação infantil estabelece como rotina, que é essa organização de quando é o dia de cada turma do parque, da área coberta, da sala de recursos, sei lá, audiovisuais, não sei, depende muito do que cada CI tem, tá? Então, existe essa necessidade também para organizar o funcionamento da própria escola. Necessidade de mediação entre o conhecimento e a ação. E é claro que isso vai se aplicar à aula também, não só a questão do contexto total da escola. Vocês imaginem, por exemplo, vocês chegando para dar aula, tá? E aí vocês planejaram que na aula de vocês vão fazer uma salada de frutas, tá? Vocês compraram as frutas, levaram as bacias, o espremedor de frutas, as facas, as colheres, o açúcar, tudo que precisava, sei lá, e o que vocês vão usar para fazer a tal da salada de frutas, certo? Mas aí vocês não agendaram a cozinha. Então, essas questões todas, elas precisam ser pensadas. Quando nós vamos pensar num planejamento, a gente pensa no planejamento desde o macro para a aula até os mínimos detalhes. Quanto mais for a dedicação no atendimento aos detalhes, menores são as chances do nosso objetivo não ser alcançado. Tá? Para Moura e Barbosa, o planejamento educativo é um empreendimento com objetivos bem definidos em função de problemas, oportunidades, necessidades ou interesses de uma organização ou grupo de pessoas,
com a finalidade de planejar e coordenar ações voltadas para a melhoria de processos educativos em seus diferentes níveis e contextos. Tá? Então, aqui a gente tem uma definição do que seria um planejamento educativo e quero deixar sinalizada a noção de coordenação das ações. Então, se nós pensarmos assim, no planejamento da aula, o professor não envolve só a si mesmo. Ele também prevê, óbvio, a existência dos alunos. Seja no diagnóstico, seja na realização das atividades, quando ele considerou qual metodologia, qual estratégia ele ia utilizar, ele fez isso em função das características daqueles alunos, certo? Então, ele sabe que existe mais do que ele operando para aquele planejamento acontecer. Mas alguém precisa coordenar isso. Não serão os alunos. Quem fará a coordenação do plano de aula em operação será o professor. Agora vamos sair do âmbito da sala de aula, vamos para a escola. Existe um projeto pedagógico na escola. Todos são responsáveis por ele. Tá? A merendeira, o servente, o zelador da escola, o técnico administrativo, o gestor, o orientador pedagógico, o professor de educação física, de arte, de alfabetização, todos. Mas alguém precisa coordenar as ações. Tá? Por quê? Porque como dentro de um planejamento, seja de sala de aula, seja da escola como um todo, existe sempre um amplo nível de complexidade, envolve sempre muita coisa. Se não acontecer esse processo de acompanhar, de coordenar, de tomar a frente, a gente perde as rédeas. Tá? Então, o professor também tem esse papel de coordenar ações voltadas à melhoria do processo educativo. E no caso da escola, né, quem faz essa coordenação é o gestor, a equipe gestora. No caso do projeto pedagógico municipal e do plano de ações municipais, quem faz essa coordenação é a Secretaria Municipal. Tá? No caso do plano estadual de educação, quem vai fazer esse acompanhamento, essa coordenação é a Secretaria Estadual de Educação e assim por diante, cada um na sua esfera. Tá? Gente, precisando, vocês me interrompam e perguntem. Bom, quando nós vamos planejar, nós não saímos do nada, tá? O planejamento educativo, ele não é uma coisa que simplesmente brota na nossa cabeça. E nem vem dos nossos sonhos, das nossas ilusões, dos nossos devaneios. Não, dos nossos delírios, né? Da onde é que vem o planejamento? O que eu preciso quando eu vou planejar? Primeiro, contexto. Diagnóstico, tá? Um diagnóstico bem feito. Quem aqui fez estágio sabe disso. Quem conheceu bem a turma de estágio antes, quem fez um bom diagnóstico dessa turma de alunos, quem se organizou bem conhecendo os alunos, aproveitando o período de observação, sabe que com isso minimizou os problemas durante o estágio, né? Quem não leva muito a sério a observação, quem não vai muito a fundo no diagnóstico, tem dificuldades, porque daí prevê uma coisa que na hora de realizar fica difícil. E depois diz que a culpa é da falta da relação entre teoria e prática, né? Não é bem assim, certo? Então, esse diagnóstico, quando nós vamos pensar num diagnóstico para o planejamento, nós vamos pensar num diagnóstico que vai ter que envolver o quê? O que a gente vai pensar em diagnóstico? Bom, vamos pensar nos sujeitos, né, nos alunos. Quem são, que idade têm, que conhecimentos prévios possuem, que curiosidades, que interesses, qual é o seu repertório cultural, quais são as coisas que eles mais gostam de fazer, o que eles têm dificuldades em fazer. Vou dar um exemplo na prática. Professora de educação infantil prevê que vai fazer um trabalho com as crianças para recortar letrinhas de revistas. Tá? Aí chega na hora, ela pega um monte de revista. Leva todas as revistas para a sala, tesourinha sem ponta, tudo cuidado, né? Senta as crianças e tal. 25% das crianças não conseguem fazer o movimento da tesoura ainda. E daí? Quebrou com a aula dela. Tá? Então, esse diagnóstico envolve os alunos. Um outro elemento do diagnóstico, tá?
do que eu preciso saber quando eu vou planejar, é a questão do ambiente. Organiza uma sessão de cineminha, certo? Fez todo um trabalho com os alunos em função de uma determinada temática, enfim, daí vai ter cineminha. Escolhe o filme, reserva o projetor multimídia para aquele dia, né? Para aquele horário. Faz pipoca, leva para as crianças dentro de um saquinho todo colorido, enfeitado, conforme a temática que estava sendo trabalhada. Porém, não tem cortinas na sala de aula e o sol aquele dia está de rachar. A imagem é tão clara no projetor que as crianças não conseguem visualizar e diferenciar, não tem contraste suficiente. Tá? Então vejam, todas essas questões nós precisamos levar em conta nesse diagnóstico. Ah, vou fazer trabalho em grupo com as crianças. Tem espaço para movimentar as carteiras? Porque tem sala de aula que está tão apertada, tem tanta coisa dentro, que não tem como você mexer as carteiras, elas só podem ficar daquele jeito, senão elas não cabem. Tá? Então essas situações, elas envolvem um diagnóstico do ambiente, para que a gente possa pensar a partir disso aqui, principalmente a partir disso. Aí uma outra questão também importante é a escola em si, tá? Por quê? Quando eu falo escola aqui, eu estou me referindo assim, ó, por exemplo, você faz um planejamento de que você vai fazer uma visita. Você vai sair com as crianças para ir até uma praça, para visitar uma escultura, uma estátua de alguém renomado que tem nas proximidades, não sei. Como é que a escola organiza isso? Tá? Então, quando eu falo escola aqui, eu estou me referindo a todo esse contexto. Posso sair? Se eu demorar para voltar, que implicação isso vai ter? Porque a gente às vezes não controla, tu está saindo com um monte de criança. Quais são as regras? Onde é que fica a autorização? Com quem eu falo? Tá? Então, veja, o planejamento todo ele envolve no início esse diagnóstico mínimo, gente, para poder pensar o planejamento. Tá? Por isso que ele é uma ferramenta, tá? Ele vai sempre permanecer, mas o uso do planejamento muda. Uma vez a gente fazia planejamento e era uma coisa assim extremamente técnica. Quando eu fiz curso de magistério para me formar professora, o planejamento era uma ferramenta que tinha toda uma sequência que era sempre a mesma e a gente tinha que reproduzir. E vejam, né, a gente não tinha computador na época, eu nem máquina de escrever tinha, era na caneta e no caderno, tá? Tá lá o meu caderno de magistério guardado até hoje. A gente tinha que reproduzir toda aquela sequência e descrever como ia fazer cada ação daquelas e quanto tempo cada ação ia durar. Era um nível de tecnicismo assim absurdo, desnecessário hoje em dia. Nós não fazemos mais planejamento daquela forma. Nós mudamos a maneira de lidar com o planejamento. Ele continua sendo planejamento, os seus princípios continuam existindo. Porém, muda a forma como nós usamos, tá? O papel que ele tem dentro da nossa prática. Bom, nós planejamos para poder alcançar objetivos, óbvio. Então, nós queremos objetivos, metas, propostas, enfim. Todo planejamento vai envolver eficiência e eficácia. E é uma questão que não é só técnica ou instrumental, é também uma questão técnica e instrumental. Mas por que não é só técnica? Eu já ia dar a resposta. Porque envolve escolha. E no momento que eu envolvo escolha ou posicionamento, eu deixo de ter o instrumento, a versão somente instrumental e técnica do planejamento, para tê-lo como uma ferramenta político-pedagógica. Tá? Por que político-pedagógica? Político, porque ele é a ferramenta que vai fazer essas escolhas, que vai apresentar esses
compromissos, certo? E pedagógico porque ele está organizado, ele está sistematizado, ele esclarece um caminho intencional de intervenção educativa sobre o sujeito aluno ou sobre a forma de funcionamento da escola, tá? Então não tem apenas uma visão técnica, muito embora essa dimensão exista. Pessoal, quando a gente fala de questão instrumental ou pragmática, tá claro para vocês o que é? Porque são palavras que são comuns de aparecer nos processos seletivos. Sim? Então, ok. Então, não é que não exista isso, ele tem essa dimensão, mas ele não se restringe a isso, tá? Estejam atentos na hora de fazer a leitura dos enunciados e das alternativas para essa questão. Bom, um planejamento tem dimensões. Uma dimensão pedagógica, dimensão administrativa, porque é sim um documento, tá? Os planos de ensino, eles são considerados documentos oficiais, assim como o projeto pedagógico da escola também é um documento oficial da escola, tá? E mais do que isso, eles são de conhecimento público. O projeto pedagógico, seja o municipal ou os das escolas, são, especialmente das escolas públicas, né? Tem que ser abertos ao público. Eles têm que estar disponíveis, porque eles são de interesse público. Eu sei que não é assim que acontece na prática. E anos de acompanhamento de estágio, só 15 anos eu sei que não é assim. Mas é esta a regra e é assim que deveria ser, tá? Então, nós temos uma dimensão que é documental, que é gerencial. Uma das funções que um orientador pedagógico tem, por exemplo, é acompanhar o planejamento e a execução do planejamento dos professores, tá? Os professores têm que ir prestando contas disso, sim, se eles forem chamados pela orientação ou pela gestão, tá? Vocês lembram que quando a gente viu lá sobre a LDB, entre as incumbências do professor estava de elaborar o seu plano de ensino em consonância com o projeto pedagógico da escola. Então, ele pode ser supervisionado em relação a isso. Isso não é uma agressão ou uma invasão na prática do professor, tá? Existe uma dimensão histórica, política, técnica, instrumental e também ética. Bom, quais são os componentes do planejamento educacional? O primeiro componente é um componente político, porque todo planejamento parte do pressuposto de que você vai fazer escolhas. Não cabe tudo, não dá para ensinar tudo, não dá para fazer todas as estratégias, não podemos usar todos os livros de historinha, né? Então, a partir do momento que nós fazemos escolhas, que nós temos que nos posicionar, isso significa que nós estamos nos comprometendo com uma determinada visão de mundo, de escola, de educação, de pessoas. Então, todo o planejamento educacional, seja o plano de aula, o plano de ensino, os projetos interdisciplinares, o projeto pedagógico da escola, todos têm uma dimensão, um componente político. O segundo, um componente pedagógico, óbvio, nós estamos na escola, estamos falando de educação formal, ensino regular, intencionalidade, portanto, existe um componente pedagógico que vai mostrar uma visão de educação, uma forma de fazer educação, tá? Existe um referencial epistemológico e filosófico, que é da natureza daquilo que nós estamos ensinando, de como nós concebemos ciência, por exemplo, do que nós entendemos por conhecimento, de quais são os referenciais que nós assumimos para a nossa vida. Tá? O professor também carrega isso para dentro do seu planejamento e isso se manifesta também no seu planejamento. Epistemológico é da natureza das teorias do conhecimento. Tá? Então, por exemplo, assim, a forma do conhecimento matemático, ela tem características próprias. A maneira como a ciência da matemática, não a matemática que nós ensinamos na escola, a matemática enquanto área de conhecimento, enquanto ciência, tá? Ela é produzida dentro de uma determinada lógica, ela é organizada, ela tem regras, ela tem uma forma de conceber o conhecimento, que é diferente, por exemplo, do que faz a área de história. Tá? A história enxerga o conhecimento de outra maneira, possui teorias próprias de conceber e de produzir o seu conhecimento histórico. Então, isso é da natureza epistemológica.
institucional e legal. Então, institucional é da dimensão da escola, tá? E existe, gente, uma dimensão legal, não dá para fazer tudo. Por exemplo, o professor hoje pode planejar a sua aula, o seu ano escolar, a sua disciplina ou componente sem levar em conta a BNCC? Não pode. Existe uma dimensão legal que tem que ser prevista, tá? O projeto pedagógico da escola pode trabalhar obrigando as crianças a frequentar as aulas de religião? Não, porque a religião é de oferta obrigatória e de matrícula facultativa, tá? Então existe uma dimensão legal também no planejamento. E existe uma dimensão operacional que é da ordem do fazer, tá? De levar à prática. Então existe o planejamento, até aqui vamos pensar assim, é o que ele propõe, né? E a partir daqui nós temos então o nível operacional do fazer, dele se colocando na prática. Esferas do planejamento educacional. Bom, nós temos o planejamento educacional que tem uma esfera ampla, tá? Então, nessa esfera aqui de planejamento educacional é onde nós temos os planos nacionais, estaduais e municipais de educação, por exemplo, o projeto pedagógico municipal, tá? Nós temos o planejamento escolar, que é o PPP. Dentro do PPP, a gente vai ter os projetos que a escola desenvolve. Por exemplo, a escola tem um projeto de reciclagem de lixo. A escola tem um projeto interdisciplinar de história das comunidades chapecoenses, sei lá, tá? Então, isso é um outro desdobramento que existe dentro do planejamento escolar, porque ele vai impactar ou implicar a escola, tá? Existe o planejamento curricular, o currículo do território catarinense, tá? As DCNs, a BNCC, o currículo municipal. Lembrem, né, gente, que com o currículo do território catarinense havia a opção de os municípios adotarem e aqueles que têm sistema próprio podiam optar por adotar ou não e daí montar o seu próprio currículo, tá? Então existe sim. Se o município tem um sistema de educação próprio, ele poderia construir a sua proposta curricular, tá? Planejamento de ensino. E aqui são os planos de aula e o planejamento das disciplinas. Então veja quantas esferas de planejamento existem. Nós aqui vamos trabalhar sobre isto e sobre isto. Mas o planejamento educacional envolve mais coisas, ok? Ai, meu Deus, isso aqui encosta, ele cai, fica o fio bem no meio que ainda tem que passar. Bom, quais são as etapas ou os componentes do planejamento? Primeiro, eu preciso dizer para vocês o seguinte: não existe um único modelo de planejamento, tá? Não existe uma só forma de fazer o planejamento, nem o plano de aula, nem o projeto pedagógico, não tem uma regra. Há um tempo atrás, o Estado de Santa Catarina tinha uma normativa dizendo quais eram os elementos que deveria haver no PPP das escolas, tá? O que tem acontecido? Normalmente, ou o município ou o Estado, dependendo do sistema ao qual a escola está vinculada, né, estabelece um modelo, para também não ser cada professor fazendo o seu planejamento do seu jeito, tá? Então, a partir do estabelecimento desse modelo, todos os professores adotam o mesmo esquema. Quando eu digo modelo, é aquele esquema, aquela estrutura básica do planejamento. Então, os nomes, a ordem, podem mudar um pouco, mas o conteúdo do planejamento, basicamente, vai ser sempre esse aqui. Primeiro, existe um diagnóstico. O que os alunos precisam aprender? Quais são as minhas condições aqui na escola? Com o que é que nós vamos nos comprometer? Quais são os conhecimentos prévios já existentes? E assim por diante. Aí são estabelecidos os objetivos. Porque se eu tenho um diagnóstico, eu tenho uma problematização, né? O que precisa ser alcançado? Como é que nós fazemos então para
o que é que nós vamos estabelecer como lugar onde nós queremos chegar, tá? Então, são os objetivos. Um objetivo geral, observem, gente, que um objetivo é singular isso aqui. Não existe 3 objetivos gerais. Se é um projeto de uma escola, o PPP de uma escola tem um objetivo geral. Ele pode ter quantos quiserem específicos, mas geral ele vai ter um. Se é o seu plano de ensino da disciplina ou dessa unidade que você vai trabalhar, você vai fazer um geral e os específicos necessários para alcançar aquele geral. Essa é a lógica, tá? Os conteúdos e estratégias. Então, quer dizer, se eu tenho esse objetivo geral e esses específicos que vão dar conta do geral. Que conteúdos? Preciso lembrar vocês, quando nós estamos falando de conteúdos aqui, nós estamos falando de habilidades, conhecimentos, atitudes e valores. Nós estamos falando numa perspectiva de BNCC, tá? Então, que conteúdos, que saberes, que conjunto de coisas nós precisamos para poder dar conta de alcançar os objetivos? E como nós vamos fazer isso? É o que eu falava antes, por exemplo. Eu quero que os meus alunos aprendam a se expressar, a colocar no papel a ideia que eles têm. Porque eles falam muito bem, eles conseguem se explicar, mas na hora de escrever eles não conseguem deixar claro o que é que eles estão pensando. Então eu vou montar aulas, eu vou pensar em estratégias para isso. Vale eu pensar numa estratégia em que eu dito para as crianças o que elas têm que escrever? Não, não faz sentido, porque se o meu problema era de que eles estão com dificuldade para expressar o que eles estão pensando, se eu ditar, eu não resolvo aquilo. Se eu montar um monte de estratégias, de atividades em aula, em que eles vão copiar as coisas de um livro, de uma apostila da internet, sei lá eu de onde, também não vai resolver. Então, eu preciso pensar em maneiras de como alcançar os objetivos. E com o que, né? Quais são os recursos? Todo planejamento terá acompanhamento e avaliação. Se você pensar em uma aula, esta uma aula precisa prever uma forma de avaliação. O que é que você vai levar em conta? Veja, não é uma prova, a gente já estudou sobre avaliação. O que é que você vai tomar para recolher informações? A fala, a participação, as perguntas que eles elaboraram, o desenho que montaram, o mural que construíram, o texto que escreveram, as perguntas que responderam, o mapa conceitual. Dá para pensar em muitas coisas, né? Mas todas as formas de planejamento precisam ter acompanhamento e avaliação, inclusive o PPP da escola. Que a gente também vê bem pouco na prática isso, né? Avaliação do PPP. Bom, está aqui o nosso PPP, aqui os nossos objetivos, as estratégias que nós tínhamos pensado para esse ano e agora vamos acompanhar. Outra coisa, gente, que hoje em dia existe, ó, plano de gestão. O gestor na escola foi aprovado, não foi eleito com plano de gestão? Nesse plano de gestão, ele estabeleceu metas, prazos, ações que ele ia desenvolver. Então, isso aqui também é um planejamento educacional. E também precisa de acompanhamento e avaliação. Tá? E com isso, óbvio, o retorno ao problema, porque existe uma perspectiva dialética. Se eu partir do diagnóstico de que as minhas crianças estavam com dificuldade de sistematizar o pensamento na escrita, né? Feito todo o processo, eu volto para ver como é que aquilo tá. Se tá igual, eu preciso refazer. Não é repetir o mesmo plano, né? Outra coisa, porque essa estratégia não funcionou, tá? Gente, esse aqui também é um pouco o que vai sustentar a noção de recuperação paralela, tá? Eu sei que no Estado existe uma prática de que a cada atividade avaliativa que corresponde nota, o professor tem que ofertar uma possibilidade de recuperação paralela aos alunos que não atingiram o mínimo.
E daí, aquilo que acarretar numa nota mais alta, substitui a nota menor, tá? Mas não é nesse sentido que eu estou falando de avaliação. Eu estou dizendo que a partir do momento em que eu acompanhei um plano, que eu acompanhei um processo, e eu verifiquei que não houve alteração do problema inicial, daquilo que estava colocado como necessidade, então eu vou lançar mão de outras estratégias, de outras ações, de outros recursos, independentemente de se eu tenho registro de nota ou não disso. Tá? É nesse aspecto. Bom, o planejamento não é uma amarra, o planejamento é uma forma, mas não é uma forma. Eu gosto do jogo das palavras, né? Então, ele é uma forma, é uma maneira, é uma possibilidade, é uma alternativa. Não é uma forma. Não é algo que enquadra, formata, tá? O planejamento é um instrumento de autonomia e de participação do professor. Sempre que vocês virem questões relacionadas à gestão democrática, em todas elas vai aparecer essa ideia de participação do professor no plano de ensino e no planejamento da escola, que é o PPP, tá? Essa sempre vai ser a resposta correta para a gestão democrática. E o planejamento não é só uma formalidade. Bom, aqui, tá? Eu trouxe uma representação daquilo que eu entendo são os elementos que vão se envolver nas questões do planejamento. Então, no centro, nós temos o planejamento educativo. Nos quadrados em azul, nos retângulos azuis, perdão, nós temos, então, diversos âmbitos, tá? E que vão se envolver com o planejamento. O da sociedade e o contexto. Por que da sociedade e o contexto? Porque vamos lembrar que um dos compromissos que a educação tem é de estar articulada com a realidade e com as demandas da sociedade. Então, o planejamento tem que levar em conta, sim, esse contexto, tá? O mundo do trabalho, desde a BNCC, a própria LDB, o currículo do território catarinense, todos esses documentos sinalizam a formação de competências e habilidades gerais para uma atuação, mesmo que futura, no mundo do trabalho. Isso não significa, gente, fazer uma formação, por exemplo, para a criança do 5º ano, tá? Para que ela aprenda a costurar, tá? Porque ela um dia vai trabalhar numa fábrica de jeans. Não, não é isso. É desenvolver habilidades como responsabilidade, organização, flexibilidade, proatividade, né? Habilidade de estudo e formação continuada, que são coisas que no mundo do trabalho se precisa do trabalhador. Liderança, tá? Empreendedorismo, que são situações que não estão formando para uma profissão, estão formando para o mundo do trabalho, é diferente. Então, nós temos, por exemplo, na dimensão da sociedade e do contexto, levar em conta um contexto econômico, cultural, tecnológico. A discussão de estar com as tecnologias presentes em sala de aula e fazer uso delas como mais um recurso educativo. É porque isso faz parte do nosso cotidiano. As crianças são nativas digitais. Quem entra para a escola hoje é um nativo digital. A geração pós 2000 é toda nativa digital. Nós temos pessoas de 20 e poucos anos aí, vocês, muitos aqui talvez, já sejam nativos digitais, da época que já existia internet, já existia telefone celular, tá? Então tem que levar em conta esse contexto. O do mundo do trabalho, então, competências e habilidades, as especificidades epistemológicas da área do conhecimento, tá? Ensinar arte não é a mesma coisa que ensinar geografia. Porque nós estamos lidando com áreas do conhecimento distintas que vêm de lugares diferentes. Então, o planejamento, aquilo que serve como estratégia para um professor de arte, pode não ser útil para o professor de geografia. Tá? Existem as especificidades da área do conhecimento.
Essas especificidades também, gente, elas dão conta, por exemplo, de como é que tem que ir ocorrendo esse planejamento. O que vem, qual é o objeto do conhecimento que vem antes, que é o menos complexo, para o mais complexo? Quem é que vai estabelecer se a criança precisa aprender primeiro a história da existência do sistema solar ou da cidade, do bairro onde ela mora? Esse estabelecimento dessa complexidade, quem dá é a área do conhecimento, tá? As normatizações, o PPP, a Proposta Curricular de Santa Catarina, o currículo base do território catarinense, a BNCC, tudo aquilo que é normatizado, que é norma, que é obrigação. E os sujeitos envolvidos. Aqui nos sujeitos nós temos tanto o professor quanto o aluno. Vocês imaginem aquele professor que é introvertido, que é um professor muito sistemático, muito organizado, tá? Esse professor se propõe a fazer com os alunos uma aula lá fora, né? Fora das paredes da sala de aula. Nesse dia todos poderão vir com uma fantasia ou vestindo uma coisa de... Vocês imaginaram esse professor fazendo isso? Não. Ele não vai se sentir confortável, não está professando a sua verdade, tá? Então lembrem sempre, na identidade do professor, nós também carregamos aquilo que nós somos como pessoa. Tá? Então as nossas especificidades também. Os interesses, a idade, o perfil. Né? Deixa eu relatar para vocês uma historinha dos meus poucos anos de docência. Uma vez eu estava dando aula na graduação para um primeiro período de administração. E aí, na época, a gente se comunicava muito por e-mail, não tinha WhatsApp ainda. Pra vocês verem como eu sou velha, né? E aí, eu mandei um e-mail para a turma avisando que na noite da quarta-feira todos deveriam levar a aula canetinha, lápis de cor, tesoura, cola, revistas antigas, guache, se quisessem, pincel, né? Bom, chegou na quarta-feira, claro que eu, uma professora experiente, tinha as minhas sacolas com tudo dentro, né? Chegou na quarta-feira, eu fui à sala de aula, era uma turma com uns 40, 45 alunos aproximadamente, eu acho que 8 tinham trazido os materiais. Eles já iam trabalhar em grupo, já dava. Mas aí eu perguntei, por que não trouxeram? Vocês não tinham? Esqueceram? Não deu tempo de pegar? Não, a maioria das pessoas não levou porque achou que aquilo era uma piada. Onde é que já se viu pedir esse tipo de coisa para adulto? Eles iam montar um mapa conceitual a partir de imagens, né? Só que na concepção deles, só criança recorta, cola e pinta. Adulto não. Então vejam como a gente tem essa coisa assim, de que conforme o perfil, conforme a faixa etária, a gente também se estabelece algumas questões que não são, que são preconceituosas, tá? E eu, como estava começando, eu também não tinha muito esse jogo ainda. Eu devia primeiro ter conhecido melhor a turma, ter levado para a sala de aula algumas experiências um pouco mais lúdicas para eles se soltarem antes, para depois introduzi-los nisso. Aí talvez teria funcionado, né? Mas eles acharam que era brincadeira, que era uma pegadinha, né? Que eu tinha me enganado de turma, sei lá, alguma coisa do gênero, tá? Pessoal, vocês já ouviram falar com certeza na noção de sequência didática, né? O que é que vocês concebem como sendo sequência didática? Porque existe, dentro das possibilidades, das formas da gente fazer um planejamento, existe a possibilidade da gente fazer isso por sequência didática, tá? A sequência didática, ela pode ser pensada num âmbito restrito, o da aula, e no âmbito mais ampliado, que seria o de pensar a sequência didática dentro do plano de ensino. Vamos separar isso? Normalmente o professor faz essas duas coisas aqui, tá? Ele vai entregar
para o coordenador pedagógico, para o orientador pedagógico, para o gestor, enfim. Existe na escola alguém responsável, às vezes é o professor regente da turma, depende muito da organização de cada escola. Ou ele vai submeter a plataforma, né, lá o sistema que o Estado, no caso, tem, o que a gente chama de plano de ensino. Esse plano de ensino ele pode ser bimestral, trimestral, semestral e anual. Também dependendo de como é que está a organização de cada sistema, tá? Esse plano de ensino, portanto, dependendo da sua temporalidade aqui do seu recorte, tá? Ele vai se organizar em vários planos de aula, certo? Então, tenho isso bem diferenciado. Uma coisa é o plano de ensino, pensado como esse conjunto que organiza um determinado período de tempo, seja o bimestre, o trimestre, o semestre ou o ano. Isso é uma coisa. Ultimamente tem sido difícil que haja o planejamento para o ano todo. Normalmente a gente faz do primeiro semestre e do segundo semestre, tá? Que daí é mais compatível com a própria dinâmica de como as coisas vão se alterando. Dentro de um plano de ensino, eu vou fazer N planos de aula, porque para cada aula eu vou organizar o plano para aquela aula, tá? Então, quando nós vamos pensar em sequência didática, nós vamos pensar numa organização que seja para a aula ou do plano de ensino. Agora eu vou falar para vocês sobre a sequência didática pensada no âmbito da aula. Toda sequência didática pensada no âmbito da aula vai ter um momento de introdução ao foco da aula. Primeira coisa, gente, uma aula tem sempre um foco. Quando você define que você vai ensinar uma determinada coisa, quando você vai trabalhar com um determinado objeto do conhecimento, você vai estabelecer aquilo como foco. Na aula de hoje, qual é o nosso foco aqui? Planejamento educacional. E ainda eu falei para vocês, nós vamos atender 2 tipos de planejamento, o do professor e o da escola. Acabou o foco. Tá? Então, nós não vamos hoje falar de planejamento, de avaliação, de metodologia. Por mais que a gente cite essas questões, toda vez a gente volta para o mesmo foco, certo? Então, isso é uma noção básica de aula. Toda vez que a gente vai iniciar numa perspectiva de sequência didática, talvez isso aqui vocês vejam no processo seletivo esse autor, ó. Gasparim. Tá? O Gasparim é um dos autores que aqui em Santa Catarina a gente utiliza bastante para essa noção de sequência didática da aula. Tá? Ele trabalha com a noção de que toda aula tem esse foco e ela parte de um momento de síncrese. Síncrese é um momento onde eu tenho uma mistura de coisas que ainda não está muito bem organizada. Tá? Então, é como se os alunos aqui nesse momento tivessem noções. Nós vamos falar sobre o planejamento. Todas vocês já têm noções de planejamento. Já passaram por um curso de graduação, já tiveram professores que falaram sobre isso, já leram a respeito, já elaboraram os planos de ensino de vocês, porque já tiveram atuação de docente, tá? Então, nesse momento, esses conhecimentos, eles estão dispersos. E vai ser importante que o professor gere aproximação, interesse e necessidade. Sem gerar esse interesse, essa necessidade do foco da aula, não tem engajamento e não tem envolvimento, não tem motivação por parte do aluno. Daí retiramos o sujeito que vai fazer a aprendizagem significativa. Tá? Então, esse seria o primeiro momento. O segundo momento dessa sequência didática da aula é o desenvolvimento da análise. A análise, vejam, nós temos um conhecimento que está... vamos ocupar a própria imagem que está aqui. Nós temos um conhecimento que está disperso.
Nós temos gráficos, temos tabelas, temos dados, temos textos. Agora nós vamos fazer a análise, nós vamos olhar detalhadamente, por isso a lupa, olhar detalhadamente os conteúdos, os conceitos, os procedimentos, as informações que nós temos aí. Tá? Então, houve uma mobilização inicial, houve um pensamento em relação a uma necessidade para aquele foco a que se destina a aula. Agora, esse foco, eu quebro ele em partes, tá? Eu quebro ele em partes, eu trago conceitos, procedimentos, técnicas, informações, tudo isso mantendo a noção de foco. É sobre ou aquele objeto, não é sobre qualquer coisa, tá? Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é aquela aula que o professor começa falando sobre as pirâmides, né? E termina a aula falando de uma música de uma praia do Rio de Janeiro. Não é? Então, a nossa decomposição, ela tem que estar atrelada ao foco da aula. Por fim, nós temos então o momento de síntese. Esse momento de síntese é quando há uma elaboração conceitual, quando há uma compreensão nova, quando você tem uma organização em torno daquele objeto. Ah, entendi. Então é que isso acontece, daí eu posso usar desta forma para solucionar aquilo. É o momento da síntese. Então a gente vai decompor um objeto, um foco, e depois quando o aluno reorganiza isso, ele tem essa noção de que para aquele foco ele consegue dar aquele encaminhamento. Esse seria o momento de síntese, tá? Essa questão toda, gente, da sequência didática, ela tem um elemento dentro dela. Veja, nós temos aqui... Ah, tá ruim esse canetão também. Deixa eu ver se os meus estão escrevendo melhor. Ele assovia, mas escreve. O da introdução, da análise. Eu vou trocar essa introdução pelo termo que eles utilizam, porque pode ser que apareça, e como não é um termo muito corriqueiro, vocês podem estranhar. Síncrese. Esse nome pode aparecer? Se eles usarem essa noção do Gasperin, pode. Tá? Outra pessoa que também usa isso é a Léa Anastasiou, também usa. Quem tem essa perspectiva dialética do planejamento pode utilizar esse termo síncrese, tá? O que existe aqui? Existe uma coisa chamada articulação. Tudo aquilo que é pensado para introduzir, para decompor e para reformular, tem articulação. Existe um fio condutor que permeia a aula em função de um foco, em função de um objeto do conhecimento. Então a aula vai e volta, ela tem esse movimento, essa dinamicidade, mas ela está construída em torno, ela está articulada, as suas partes não são soltas. Isso é uma noção de sequência didática. Tá? Isso é uma noção importante de sequência didática. Essa articulação e essa interdependência entre as partes que compõem a aula. Quando o professor termina, por exemplo, quando a aula termina e essa síntese é elaborada, você volta para o início. Você desencadeia o interesse para a próxima aula. Você não dá uma tarefa para fazer em casa. Agora vocês abram lá as páginas 17 e 18
20 e 25 e resolvam as atividades. Não é isso que é a tarefa de casa. A tarefa de casa é a manutenção dessa articulação aqui para a próxima aula. Tá? Então, essa seria uma noção importante de sequência didática. Aqui, uma forma de pensar a sequência didática que sai do contexto da aula e passa para o contexto, eu quero só cuidar o horário, tá quase, e passa para o contexto de pensar a disciplina, o bimestre, de pensar o semestre, de pensar o curso, de pensar o ano, tá? Vejam, se eu tenho uma situação, eu vou ter um ponto de partida, eu tenho uma realidade. Se eu for pensar, de acordo com o que os autores trouxeram do Vygotsky, eu tenho aqui uma zona de desenvolvimento real. Né? Eu tenho uma realidade, uma situação, um elemento dado, uma síncrese. Gente, vocês lembram quando vocês foram ter a aula de biologia? Ou de física? Até então vocês tinham tido aula de ciências. E daí ciências deixa de ser ciências para ser biologia. Para ter aula de química e física. Não é assim? O que isso significa? Vocês se depararam com um momento de síncrese, vocês se depararam com uma situação que desestabilizou vocês. O professor veio com novos objetos. Não é que vocês não tinham conhecimentos prévios, porque toda a base de matemática e ciências ao longo do ensino fundamental vocês já possuíam. Essa base é que foi dando condições para vocês desenvolverem as próximas disciplinas, tá? Mas estava um conhecimento sincrético, desorganizado, um conhecimento que precisava ser aprofundado. O que essa situação real, esse momento de síncrese faz? O professor vai organizar uma disciplina a partir de unidades ou módulos, porém, todos eles estão articulados entre si. Quando nós pensamos numa noção de sequência didática para a disciplina, por exemplo, tá? Ou para aquele planejamento anual que a gente vai fazer, ou semestral que a gente vai fazer, nós vamos estabelecer onde é que nós começamos. Nosso ponto de saída. Porque depois nós queremos ter um ponto de chegada. Tá? Mas para chegar nesse ponto, eu vou precisar de uma sequência de coisas que vão ser técnicas, instrumentos, exercícios, conceitos, práticas, tá? Eu vou precisar de uma sequência de coisas para chegar lá. Então, tudo isso aqui tem um porquê. Por que a gente aprende determinadas coisas antes de outras? Por que é que a gente tem esse conhecimento? A gente hoje está aprendendo um determinado ponto, por exemplo, nós estamos aprendendo sobre... é difícil dar exemplo que seja fora da minha área, né? Acabo sempre caindo na questão da didática, do currículo, né? Mas tudo bem. Nós estamos pensando num conteúdo e esse conteúdo, ele dá conta do próximo, que dá conta do próximo, que dá conta do próximo, certo? Então, é nesse sentido que a gente vai estabelecendo. Então, aqui, por exemplo, o professor vai pensar essa sequência didática dele para o semestre, dizendo que para trabalhar essa situação, ele vai ter aqui estes objetos do conhecimento, aqui estes outros objetos do conhecimento, e que a articulação e a complementaridade entre cada um deles vai dar conta de fazer com que se chegue à produção final, tá? Então, essa é uma forma de pensar sequência didática, que não é a forma de pensar sequência didática dentro da aula, mas sim com um prazo um pouco maior de tempo, seja para um bimestre, trimestre, unidade, enfim, tá? Quando a BNCC propõe que a gente tenha unidades temáticas, objetos do conhecimento e habilidades, ela já está dando uma noção
não está chamando isso de sequência didática, mas está dando uma noção dentro dessa mesma lógica, tá? Aqui existe, ó, uma outra forma de nós pensarmos o plano de ensino numa perspectiva de sequência didática com os planos de aula. Então, nós temos um plano de ensino, que é esse elemento maior, esse conjunto, a teoria de conjuntos. Esse conjunto aqui se chama plano de ensino. Dentro do plano de ensino, nós temos 3 sequências didáticas. Nessa sequência didática, nós vamos desenvolver 5 aulas para trabalhá-la. Todas essas aulas vão estar articuladas entre si para dar conta dessa sequência. Tá? Aqui nós temos esta outra sequência didática, que vai acontecer, essa vai acontecer primeiro, essa aqui vai ser a segunda e essa aqui vai ser a terceira. Por quê? Porque para dar conta desse objetivo que o plano tem, os alunos têm que aprender isso, depois isso e depois isso. Aí temos o alcance do objetivo. Então essa é uma outra forma de nós pensarmos a sequência didática, não no âmbito do plano de aula em si, mas do planejamento como um todo. Tá? Fica esclarecido isso para vocês? De toda forma, gente, uma sequência didática, ela vai ter sempre essa noção. Tá, aqui já começa a falar do plano de aula, daí eu vou voltar para depois. A sequência didática, ela vai ter sempre implicada essa noção de articulação entre as partes. Nada no plano acontece ao acaso. Tudo tem o porquê de dar o encadeamento para o próximo passo, tá? Tudo bem? Vamos parar um pouquinho, tomar a nossa água, que acho que hoje não tem café. Vamos tomar a nossa água, vamos ao banheiro e já voltamos, pode ser? Ok.